Sempre falamos de racismo, sempre falamos sobre o que as pessoas estão sofrendo, as pessoas negras estão sofrendo, e as pessoas brancas. E as mulheres brancas? Como é que se lida com isso? O que se faz com essas questões quando você é branco? O que você faz da sua vida sabendo dessas questões e dos privilégios que você tem? Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. Eu tô bem nervoso, tá? Essa é minha primeira live. Eu vou chamar uma amiga minha, a Luana, estudante de psicologia. Ai, Luana, aqui pra gente estar conversando, estar dialogando. A gente vai falar um pouco sobre nossas vivências, um pouco sobre a nossa história e falar sobre vivência. Ei! Como? Ei, Luana! Que bom que a gente tá aqui agora fazendo isso. Tô nervosa, eu tô morrendo de nervosa aqui. Já Ah, assustei tudo que eu lógico, tinha pra né? assustar. Ah, com certeza. Cara, é um surto, né? Eu não sei você, mas. Oi? Pode falar. Eu não sei Não, você, falei mas nada. eu não sei você, mas eu sinto que a gente tem, sei lá, rola uma espécie de responsabilidade, né? Assim, tipo. Mas a intenção não é essa, né? Eu vou até falar com a galera, né? Que a intenção aqui é a gente falar sobre as nossas histórias de vidas, a gente falar como é que nós ocupamos corpos diferentes, a diferença dos nossos corpos propiciou privilégios ou propiciou mais dificuldade na nossa vida, né? Falar sobre a estrutura racial, falar da estrutura de gênero patriarcal qual nós vivemos. E a gente acredita que não se trata de falar de teoria, né? Pegar um livro e destrinchar. Se trata de falar de vida, né? Se trata de falar do dia a dia, do cotidiano. E é isso, né? Falar sobre vivência, sobrevivência. Né, Laine? É, com certeza. Acho que o ponto principal também é trazer essa ideia de que a abordagem que a gente escolheu utilizar é uma abordagem mais para narrativas, né? Sim. Trazendo os nossos corpos, colocando os nossos corpos para jogo. Então, através das narrativas, através das nossas vivências, bem como você disse mesmo, né? A partir das nossas experiências pessoais, porque também não adianta a gente ficar trazendo um monte de conteúdo e não acessar ninguém, né? Aí não adianta. Né? E eu vou explicar aqui pra galera o que a gente resolveu, né? Eu fiz uma série de 15 questões, né? Mas a gente não vai se deter a elas, né? São só para nos direcionar para onde a gente vai. E 5 dessas questões, Luana não teve acesso, ela não sabe, ela vai ter que responder aqui no Pois estalo, é. assim. E outras questões ela pôde se preparar, ouvir, né? E, enfim, né? Luana, primeiro se apresente, né? Assim, quem é a Luana? Quem é É, você? Onde vive? O que habita? quem é a Onde? Luana? Como Então, sobrevive? estamos tentando descobrir isso até agora, né? Quem é a Luana? Mas, para quem não me conhece, né, tem muita gente aqui que não me segue, mas para quem não sabe, eu sou Luana, estudante de psicologia do sexto período, junto com o Valdenilson, somos colegas. É... e é isso, sou mulher, sou branca, sou cis, hétero, acho importante, né, como a gente já tinha conversado antes, a gente fazer essas demarcações que todas essas demarcações são importantes para a gente se localizar socialmente, né? Sim. Então é isso. Essa, por enquanto, essa é Luana. É bom a gente saber de onde vem o nosso discurso, né? Assim, de que história a gente está falando, né? Assim, isso diz muito, né? E eu já quero começar com uma questão que Sim, você com não teve certeza. acesso, assim, que eu não te contei, que eu, né? Vamos começar com ela. Eu queria saber de você por que você acha que esse tipo de conversa é importante? Por que a gente precisa falar sobre isso, assim? Não. Qual é a necessidade de falar disso? Essa pergunta você não teve acesso. Eu queria muito que você pudesse falar assim, E... por que ser Difícil, mulher e hein? falar que é. Eita, caiu aqui pra mim. Tá de volta? Aí, voltou. Voltou? Voltou, Voltou, voltou. voltou. Então, assim, o porquê falar de ser mulher e ser branca? Por que, por que a gente, sabe, tem necessidade mesmo? Precisamos falar sobre isso, assim? Qual é a sua visão sobre isso? Eu viu?
Ai, meu Deus, tá caindo. Eu não sei se caiu só pra mim, se caiu pra vocês também. Hum. Gente, caiu só pra mim? Caiu pra vocês também? Foi eu que caí? Minha internet aqui tá indicando. Tá certo. Mas vocês estão me vendo ou estão vendo só a Luana? Tá quase voltando, sendo que tá tipo. Mas não volta. Ai, que droga. Ah, ensino à distância, tá vendo? A merda do ensino que eles do nada começam a militar sobre ensino à distância. Caraca, mano. Estão me vendo, né? Hum, caiu. Ai, que droga. Eu vou esperar mais um pouquinho, ver se ela volta, gente, pra poder chamar ela de novo. Foi alguma coisa com a internet dela. Tanto que ela nem tá aqui pra mim, ó. Caraca, que vacilo. Eu tava super. Mano, eu tava muito ansioso pra esse encontro, assim. Eu tava assim, nada pode dar errado, gente. Nada. Aí veio o capitalismo, inferno, capitalismo. Morte ao capitalismo. Com certeza foi uma obra de um homem branco. Tenho certeza que foi um homem branco. Vou dar um tempinho, vou esperar pra ver o que que rola. Vou mandar uma mensagem aqui no WhatsApp pra ver o que que ela responde. Caralho. Ela recebeu a mensagem, então provavelmente ela vai voltar. Deu dois chequinhos, sabe assim? Caraca, que doideira, mano. Não, é muito conspiração do universo, né? Tipo assim, você tem 24 horas do dia. Pode dar merda em qualquer desse tempo. Mas o universo escolhe conspirar no momento em que. Vamos fazer uma live agora. Não, vocês vão militar agora? Nada disso. Nada disso. Aí vem o capitalismo. Por isso que eu sou a favor do morte ao capitalismo, gente. Morte ao pinto, morte. Tô só. Eu tô aqui viajando, né? Meu Deus do céu. Aê! Aê! Convidei a Luana. Aê! Aê! Vamos ver se conecta. Por favor, capitalismo. Universo. Luana? Voltou? Aê! Oi, Aê! voltei. Eu tava aqui. Ah, tá travando pra mim Pode voltar. bastante. Foi, Voltou, pra voltou. mim tá indo normal, pra você Eu sou. tá travando bastante? Voltou. Aí, glória a Deus. Voltou de boa? Ok? É isso, acho que a gente pode voltar, né? Eu tava falando aqui que é a conspiração do universo, do capitalismo, do homem branco. Tenho certeza que foi uma obra do homem branco isso. Não é possível. Com certeza, com certeza. Não, Luana, e aí? porque A gente pode parece que retomar a estava questão. rodando, não falei, gente. Foi sobre a importância de falar sobre, né? Eu acho que primeiro a gente tem que demarcar tempo sobre Luana, tá corpo, travando um pouquinho pra mim. e o corpo que
Tá travando bastante aqui pra mim. Pessoal, vocês podem me responder aí no chat. Tá travando pra vocês ou só tá travando pra mim? Tá travando um pouquinho aqui pra mim, Lúcia. Não sei se você tá me ouvindo. Vê se melhora. Não sei como é que tá. Travou bastante aqui pra mim. Pra vocês estão travando, gente? Consegue me ouvir? A Luana tá travando, né? Puxa. Nós dois estamos travando ou só a Luana tá travando? Oi, eu tô quase te ouvindo, tá travando bastante, Lu. Você tá me ouvindo? Ah, entendi. Talvez, Luana, se você tiver 4G, mas acho que a Gabriela Navega sugeriu. Gabi Navega, saudade de você, inclusive. É, você tá ok, Val. A Luana que tá ok. Val, você não tá travado. Lu, é só. E aí? Tá um pouco melhor agora, Lu. Você tá me ouvindo? Tô, então, gente, olha o rolê. Desliguei a internet e o Wi-Fi, tô pelo 3G. Então, assim, é isso, entendeu? Tá ótimo, tá ótimo. Tá, eu Mas posso vamos lá. retomar. Melhorou? Então, o problema é a internet aqui de casa. Vou já ligar aqui pra net. Valdenilson ficou ali. Mas, enfim, acho que agora vamos. Pode continuar, tá bom? Agora. Galera que chegou nova, tudo mais, e te perguntar de novo, né? É a primeira Não, então. Tranquilo, pode ser. É uma pergunta que ela não teve acesso, né? Diga, a gente fez um mini roteirozinho, né? Para poder fazer um direcionamento para a gente conversar. E algumas questões ela pôde se preparar e outras não. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, que ela não sabia, é o porquê falar da experiência de uma mulher branca é importante, sabe? Por que essa conversa, sabe? Por que falar de vivência, de gênero, de raça e compartilhar sobre isso é importante, sabe? E aí eu queria ouvir um pouco da Luana, né? Por que você acha importante, né? A gente conversar sobre isso? É isso. Então, essa pergunta eu acho que é muito pertinente, porque a gente sempre está indo de encontro, né, a essas questões, mas eu acho que a importância da gente falar e estar trazendo a experiência e a vivência é justamente a gente estar buscando essas outras narrativas. Então, assim, eu experiencio o mundo a partir do corpo em que eu estou, sabe? Então, se eu trago outras narrativas e outras experiências para a minha vida, eu vou estar tendo acesso a uma coisa que o meu corpo não vai experienciar. Então, eu acho que é importante justamente por isso, sabe? Para trazer esse acesso e, assim, a partir disso a gente consegue gerar, né? Uma empatia e entender o outro, sabe? Ou pelo menos tentar entender o outro. Né? Se a gente é possível mesmo sentir o que o outro sente, né? Até cheguei a falar com você que eu acredito um pouco mais de sentir com, né? Sim. Assim, estar ao lado, possibilitar a escuta. Que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Com a nossa formação em psicologia, né? Porque a gente pode cair também numa fantasia de tipo, eu sei super o que uma mulher sofre. Só que com não. Certeza. Só que não, sabe? E aí... Não, com certeza. Isso, me corta aqui. E a gente até... desculpa, fala. Então, é porque a gente até trouxe, né, assim, quando a gente estava conversando sobre, a gente também trouxe aquela questão da empatia enquanto um ato político, né, um ato intelectual. Então, acho que justamente a importância da gente ouvir outras narrativas e estudar outras narrativas e ter esse acesso a outras narrativas é justamente a gente estar criando esse outro lado que pode gerar essa empatia, entende? Então, assim, quando a gente coloca num campo intelectual é justamente por isso, porque você consegue ter esse outro acesso que você não gente, né, tinha a partir da sua experiência. Possíveis, né, assim.
Se a gente parar bem para pensar, existe. Se a gente olha para a história, a gente vê assim, os grandes homens, né? Os homens que fizeram grandes invenções, né? E essas mulheres estiveram onde, né? Fazendo o que essas mulheres, né? É como se elas não existissem, como se elas não tivessem pensado coisa que essa, Sim. né? Assim, então, quais são as histórias que cercam a gente, É, né? E a partir dessa história a gente cria uma percepção de mundo, né? E talvez a gente faça uma tensão de tipo, não, sabe? Tem outras histórias que importam, né? Pensar Black Mirror, sim, com Black certeza. Mirror, né? É isso? É isso. Isso, né? Sim, Pensar as histórias que como é que é? corpos negros Black Lives importam é de Matter. alguma forma Isso, pensar também em outras histórias que não estão sendo contadas, né? Outros relatos que não estão contados, né? com certeza. Não, e quando você coloca assim também, onde estavam essas mulheres? Essas mulheres estavam justamente possibilitando esses homens a estarem produzindo, né? Porque enquanto eles estavam lá produzindo, quem estava em casa, quem estava sustentando toda aquela estrutura social, né? Então, assim, quando a gente aprende, sei lá, Newton na escola, quem que era a esposa de Newton, né? Quem que estava lá ao lado? Quem que estava, inclusive, possibilitando todo aquele Quem mundo de educou, ciência ser quem educou produzido? Newton? Quem educou Então, Newton? porque assim, se a gente tem... Oi? Né? É, exatamente, né? Quem é a mãe de Newton, né? Lógico. Então, assim, quando a gente fala dessas narrativas, a gente Sim. fala disso E também. aí, Tudo a que gente não achou foi super interessante essa possibilitado. canção de nossos corpos, né? Porque a gente compartilha privilégios, né? A gente tem um corpo normativo, nós somos cisgênero, né? Mas a gente também tem uma certa virada, né? Assim, enquanto homem negro, enquanto mulher branca, né? O que que nesses encontros de outras histórias que a gente desconhece, né? A gente pode se constituir, né? E pensarmos, né? Assim, qual é o meu lugar no mundo? Quem sou eu no mundo, né? Eu acredito que isso dá muito numa escuta, sabe? Assim, de tipo, Luana, como é ser mulher? Mas você é branca, tu sabe? Mas, sabe? Eu acho que a partir daí a gente pode pensar outras coisas, né? Assim, saber quem somos e, pô, talvez a minha vida não seja tão difícil como eu imaginei que fosse, né? Não, e assim, eu acho que a gente sempre se pega nesse discurso, quando a gente coloca o privilégio, a gente sempre se pega naquela coisa assim, mas o privilégio, então a minha vida é fácil. Não, não significa isso. O privilégio não significa que você não vai ter dificuldades, não significa que, pronto, você é privilegiado e sua vida tá feita. Não, não significa isso. Só significa que, assim, determinadas coisas, isso não vai ser uma barreira, né? Algo para te impedir. Então, e eu já te falei, né? Assim, em relação o que eu acho muito legal, assim, da nossa conversa e do nosso encontro, é que são narrativas que partem de um lugar de privilégio e de um lugar de não privilégio. Então, você, enquanto homem, tem o seu privilégio, eu, enquanto branca, tenho o meu privilégio, e a gente, enquanto o outro, né, a gente Sim. não E tem talvez esse privilégio. pode Então, ser eu já acho muito um legal, assim, link esse já, ó, encontro. gente, eu tô muito blogueira, gente. Um link para uma questão de o que que é ser mulher, assim, né? Para você. Essa pergunta é uma pergunta assim que Essa o que pergunta. é ser mulher, né? Assim, e lembrando que a gente não está recorrendo aqui uma definição pronta e para todos os corpos, né? Está sempre se referindo à sua vivência, né? Sempre a sua história, né? Enquanto a sua história, enquanto a sua experiência, o que Sim. significou para você ser mulher, assim, né? Cara, essa pergunta eu fiquei muito tempo para responder. De verdade. Quando eu vi, eu fiquei assim, gente. Mas, de novo, acho que sempre é importante para a gente responder uma pergunta dessa, a gente partir de um ponto do que é não ser, né? Então, assim, quando a gente coloca o que é ser mulher, para mim, né? Eu sempre digo que eu acho que ser mulher é ser plural. No sentido de ser mulher não é uma coisa, não é uma unidade, não é aquilo ali é mulher e ponto. Acho que nós todos, como seres humanos, somos pessoas plurais. Então,
a questão da mulher também não é diferente. As mulheres são múltiplas, as mulheres são... não existe uma unidade, sabe? Uma universalidade do que é ser mulher. Mas, assim, coisas que eu fico pensando, a questão da feminilidade, né? A questão das características que são atribuídas a ser mulher. Aquilo te configura enquanto mulher, você se sente mulher quando você atribui essas características, esses comportamentos. E eu acho que ser mulher é isso, você estar sempre se questionando a partir dos seus corpos, sabe? Sempre se questionando o que te configura enquanto mulher no mundo que a gente vive. Porque, assim, um exemplo disso agora, hoje eu tô maquiada. Eu não faço isso. Tipo assim, se você perguntar para as minhas amigas, eu não faço isso. Isso é uma coisa que é atribuída à mulher e eu não faço. Então, eu sou menos mulher por causa disso, sabe? Não, entende? Então, acho que ser mulher é você ser plural, é você sentir Sim. que é mulher. E aí entra na questão do cisgênero também, né? Que, assim, pessoas que ocupam corpos com sexo biológico feminino não necessariamente são mulheres. Porque não se entendem enquanto mulheres. Então, é ser plural, sabe? O que é gênero, né? E o que é sexo, né? E é bom relembrar sempre isso, né? Que enquanto identidade, a gente está falando de... Sim. Muito mais, assim... Eu não sei se eu uso bem esse termo, né? De códigos estabelecidos, né? Eu penso sempre naquela frase, né? Da Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E aí, de alguma medida, internalizar determinados códigos, né? De vidas, de condutas, né? Expostos mais ou menos inconscientes ou conscientes, né? E a gente vai... Eu um homem aqui falando o que é se tornar mulher. Olha... Uhum. Deu muito errado, mas assim... Não, assim... Eu vou deixar você fazer isso. Assim, né? Eu sinto que é sempre um processo, né? Um processo que é muito exigido, assim, né? Porque eu não sinto que o meu processo é exigido pelos homens, né? De alguma forma, assim, seja homem, né? Mas é um seja homem para não ser feminino, né? Assim, o tempo todo, né? A gente é convocado. Isso é coisa de mulherzinha. Não faz isso, né? A gente é o tempo todo pelo não, né? Não faça isso, não faça aquilo, lá. Mas o homem não é cobrado uma certa maturidade, por exemplo. Uma coisa que é muito cobrada para as mulheres, né? E os homens chegam a experimentar mais bobão, né? Se tornam... nunca cozinhou, nunca fez um arroz, não sabe fazer um feijão, sabe? Que é o básico da sobrevivência, né? Como é que você sobrevive sem comer, né? Então, assim... E eles não sabem, né? Assim, olhando geral, assim, né? Isso é cobrado das mulheres muito cedo, assim, arruma casa, não, sobrevivência, né? Eu sinto que é uma questão de sobrevivência também, né? Assim, eu sinto que, eu posso estar falando besteira, você pode, tá? Eu sinto que as mulheres são convocadas a internalizar coisas muito sérias de sobrevivência. E o homem, ele está sendo muito mimado, né? Assim, acho que o termo é esse, né? O homem tá acostumado com as mulheres servindo, né? O serviço, né? Minha mãe me serve. Isso é um relato muito comum que eu já ouvi das mulheres, assim. E tipo, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que cuidar do meu irmão, e meu irmão não faz nada, sabe? Tipo, meu irmão tá jogando o dia todo, né? Então, assim, que demanda de aprenda as coisas que você precisa para sobreviver, que esse homem não, sabe? Não chega a nós, assim. Sim, porque na realidade são nãos diferentes, né? Então, assim, enquanto por um lado você recebe um não, isso é uma conduta feminina, a gente recebe um não porque isso é conduta masculina, ou não é uma conduta que uma mulher deveria ter. Então, assim, por exemplo, na minha criação, minha mãe tá até me assistindo, né? Aí, mãe. Assim, na minha criação, sempre eu vi, tipo, fecha a perna, não senta no colo de fulano, não fala palavrão, não faz isso, não faz aquilo. Então, assim, a nossa criação sempre foi para um outro lado, né? São condutas diferentes. Eu acho que eu colocaria, assim, mais ou menos nisso. E que entra também naquela discussão que a gente estava tendo, né? Em relação à diferença dos corpos de mulheres brancas para mulheres negras. Assim, as próprias condutas são diferentes. O que me é apresentado enquanto comportamento feminino é diferente do que é apresentado para uma mulher negra enquanto comportamento feminino. Então, assim, essa questão do trabalho, essa questão da própria imagem bela e recatada,
É uma imagem que é atribuída à questão da branquitude, né? Aquela questão do não fale palavrão, use vestidinho, faça isso e aquilo. Então, isso é atribuído a uma mulher, a uma imagem de uma mulher branca. Enquanto para a mulher negra, né, é aquela outra animalização, né, que fala, aquela questão da erotização, da mulher negra que serve, mas serve de um outro lugar, né? Então, acho que por isso que eu acho a importância de se falar sobre isso, assim, do encontro das narrativas. A cisgeneridade, né? né? É isso. Porque, assim, uma mulher trans é outra história, né? E se a gente for pensar em não-binaridade também é uma outra história. A gente vai pensar de mulher negra, né? A gente está falando de uma outra história. Fala de uma... Então, assim, são intersecções assim, que vão atravessando, complicam muito mais a discussão do que é ser mulher, né? E é por isso que eu sempre falo assim, de tipo, mano... E é por isso que essa pergunta, até você fala assim, cara, como que eu respondo isso, né? Ser mulher, tipo... Exatamente. Por isso que eu coloco na pluralidade, sabe? Porque é exatamente você ser mulher, você ser plural. Que corpo que você está ocupando, né? Assim, um corpo trans, ele vai ter um outro processo de construção completamente diferente do meu corpo. Então, assim, o corpo de uma mulher que é lésbica, o corpo de uma mulher que é bi, o corpo de... Então, assim, são intersecções que a gente precisa fazer, sabe? A gente precisa demarcar para saber, justamente, saber da onde que essa narrativa está vindo, da onde que está vindo essa vivência, essa experiência. Que eu vou pensando assim, que vão atravessando isso, né? Que vai passar desde a infância, né? Até a vida adulta, até a morte, né? Não é uma coisa que você aprende na escolinha, né? É uma coisa que você aprende vivendo, né? E aí, a gente já pode pular já para o próximo link, né? Pensando em interseccionalidade e tal. O que você considera que diabos é ser branco? Né? Cara, é isso, né? Essas perguntas suas, Valdeniza, eu vou te falar. É complicado, né? Assim, tão incrível. Esse alecrim dourado do campo. Então, de novo, né? Aquelas questões que a gente já tá aqui martelando. Para mim, lógico, não quero dar uma definição, uma verdade absoluta que eu vou dizer. Não, lógico que não, mas é engraçado, porque assim, para mim, nunca foi me dito assim, Luana, você é branca, sabe? Você é branca, então, não, para mim sempre foi as pessoas, o mundo é lindo, maravilhoso. Eu até te falei isso, né? Quando a gente conversou, que para mim sempre foi muito claro, assim, a questão do machismo. Eu sempre consegui observar isso muito bem dentro da minha vida. E para mim, quando eu entrei na faculdade, eu tive acesso ao feminismo negro, né? E assim, eu falei, gente, existe isso, sabe? Tipo, nossa, existem essas questões e, tipo, como que isso existe? Eu nunca, sabe? Pra mim nunca foi falado isso, tipo, até eu sempre estudei em escola particular, o que também é outro privilégio, né? Então, assim, eu tive poucas pessoas negras ao meu redor. Eu fui ter mais, estar rodeada de pessoas negras depois, quando eu entrei na faculdade. Então, assim, pra mim, nunca foi muito difícil entender esse privilégio. E é isso, pra mim, eu acho que ser branco é isso, é você não entender o seu privilégio, e não entender as oportunidades que a vida te dá por você ser branco. E assim, é um processo diário. Você entender que você é branco e que você tem um lugar de responsabilidade social absurdo e entender que você tem uma responsabilidade e você tem que lutar contra isso, sabe? A Julia Câmara, ela fez uma definição aqui ótima, né? A nossa ex-monitora de cognição. Ela botou assim, o que é ser mulher? Aí ela botou, na verdade não existe, né? Todos nós possuímos nossas marcas e territórios singulares, né? Acho que
Ela pegou muito bem, assim, definiu muito bem, assim, o que a gente também está Com pensando aqui. certeza. E aí você chamou a atenção para essa coisa de o que é ser branco, né? Sim, Que com é certeza. surreal, né? Assim, porque nós negros somos lembrados que somos negros, assim, ó, a gente desde criancinha, sabe? Assim, olha só, seu cabelo é ruim, meu anjo. Olha só, vamos cuidar desse cabelo. E esse nariz? E esse, sabe? Olha, você, ó, sabe que você não é que nem eles, né? E isso é uma coisa muito violenta, né? Assim, pra gente parar pra pensar, porque Sim, o branco se entende universal, né? Ele é o ser humano, né? Então, assim, quem sou eu? Eu sou um ser humano, né? Enquanto o negro não, ó, você é de favela, você é preto, tá? O seu, ó, cuidado com a sim. polícia, tá? Cuidado. E isso é lembrado ó, desde criança, sabe? Assim, quando eu nem pensava nessas questões, assim, isso era muito claro para mim, assim, sabe? E eu acho que são Sim, marcações assim que mostram, né, que essa certa ideia de universalidade, né, de o ser humano, né, a invenção do ser humano universal, é um ser humano colonial, né, assim, totalmente europeu, né? Porque se a gente parar para pensar mesmo, a Luana que a gente está aqui chamando de branca, se sim. ela for para fora, é uma latina, né? Então, assim, Sim, lógico. Não, e por isso que, como a Ju trouxe também dos territórios singulares, porque é isso, cada corpo vem de um lugar mesmo, assim. Então, assim, e traz essa territorialidade, né? Então, e eu achei bem interessante quando você coloca do ser humano, porque assim, o ser humano, as referências que a gente tem é do branco e do homem, né? Então, assim, o ser humano universal é esse homem branco, e tudo que foge a esse corpo é o outro. Então, a mulher branca é o outro, o homem negro é o outro, a mulher negra é o outro do outro. Então, assim, né? é, É muito complicado quando a né, gente e é bom a coloca gente lembrar que são formas de essas questões. violência, né? Você apagar uma vida, apagar uma identidade, botar como um Com super-humano, né? certeza. Humano. Olha aqui, ó. Tem um homem, tá? Um homem. A primeira imagem que vem na, né? E aí vem o homem negro, aí Uhum. depois tem a mulher branca, depois. E aí a gente vai caindo assim. Olha o termo horrível. Olha só, olha o termo horrível que eu acabei de usar. Caindo. Olha, É, caindo. E aí, se a gente for pensar, o mas é corpo muito complicado, deficiente, né? né? Assim, o último da fila, assim, para ser lembrado como ser humano, né? E aí, tem a coisa do capital, né? Também, assim, quem é que segue Não, com ali, né? Nossa, o ato certeza. falha aqui, Vitória. Esse ato falha. Foi boa, Vicky. Foi muito bom a do Vale. Mas, Oval, eu acho totalmente isso que você está falando, assim, porque o mundo ele foi construído para ser para um determinado corpo e o que foge desse corpo que se adapte, sabe? Então, assim, quando a gente coloca, por exemplo, o corpo das pessoas que, né, das pessoas que têm deficiência, nossa, aí você também entra num outro campo, um outro discurso, porque aí entra as questões do capacitismo, entram várias questões assim, que o mundo foi feito para um determinado tipo de corpo. Então, E eu é isso, o acho que muito foge é interessante o, isso. é É o, sempre um choque para mim, é o sabe? colar. E você falar de tipo, eu sempre estudei com pessoas brancas, você chegou a mencionar isso outras vezes, né? De tipo, Luana, quantas pessoas de pele negra você estudou na escola? Você lembra, assim, na escola? Cara, sei lá, acho que se eu contar, E olha, isso aí, para umas mim, acho que tem duas cinco, denúncias, né? seis, no máximo, Tanto de uma assim. denúncia de raça, é claro, mas também de condição financeira, né? Tô entendendo que você estudou em colégios particulares, né? Colégio público, meu anjo, assim, a minha Sim, vida toda eu sempre estudei com gente preta, sabe? Assim, sim. a novidade para mim foi a universidade. Assim, quando eu cheguei na universidade, que eu vi um bando de gente branca, eu fiquei, puta que pariu, deu merda.
É, porque a universidade é um lugar elitista, né? Então, assim, quem tem acesso à universidade pública são um grande pessoas, choque pra mim, em né? sua Eu fiz grande o maioria, primeiro são pessoas ano em brancas mesmo. antropologia, né? Eu cheguei a te contar essa história. E aí, eu cheguei assim, super de boa, né? Eu fui simpático com todo mundo, falei com todo mundo. Aí até falei assim, ai, sejam bem-vindos à universidade. Eu, universidade, né? Aí, eu assim, a vida é bela, Se sentindo. boa, tô na universidade. Chega um garoto correndo, pede pra segurar a porta do elevador, tá? Segura, ele entra. Aí ele, cara, que bom que você tá aqui. E me dá um abraço super forte. Eu fico que eu achei que eu ia ser a única pessoa negra aqui, sabe? Que bom te ver aqui, né? E eu fiquei tipo, caralho, mano. E eu acho que só tem eu e ele aqui nessa turma toda, tipo, sabe? E foi um período antes de ter a banca de o tribunal de raça da UF, né? A UF tem um tribunal de raça, sabe, né? As pessoas que vão pra cota tem uma câmera que bota na tua cara, vários professorizinhos lá. Você se considera negro? Por quê, sabe? Você tem que passar por um tribunal. Mano, tipo, olha a cor da minha pele. Olha a cor da minha pele, sabe? Tipo, eu sou negro retinto. Eu tive que passar por essa bagaça, sabe? E pra mim foi muito constrangedor de tipo. Não, olha, duas denúncias que é estranha, né? A primeira é essa vigia, né? Esse panotismo, né? Com a raça, o panotismo da raça. E depois, a outra coisa assim que foi muito estranha pra mim, tipo, eu tô me sentindo constrangido em dizer que eu sou negro, sabe? Tipo, eu sou negro. Sabe? Sim. Quem que tá se passando aí, sabe? Assim, e os outros, grande maioria, porque na psicologia UF, 5 passaram por isso. 5 passaram por isso, né? 10 passaram por isso. Acho que são 2 cotas de negro, né? Com pele negra. Uma de escolaridade e renda e outra só de escolaridade. 10 passaram por isso, né? E a nossa turma tem o quê? 60. Então, que constrangimento. Não, e aí é isso. E o quanto que isso não diz do espaço da universidade, né? O quanto que é elitista, porque, assim, não é demarcado, tipo, olha, você é branco, porque... E aí entra naquilo que a gente conversou também, da questão da branquitude sentir que é lugar de direito, né? Assim, a universidade, as pessoas brancas, elas acham que é direito delas a universidade pública. A minha vaga é a minha vaga e ponto. E tudo que foge isso não, tá roubando minha vaga. Então, assim, essa demarcação, ela diz muito desse lugar elitista, sabe? Então, cara, eu não sabia disso, assim, eu tô bem chocada. E é isso, por isso da importância, sabe, dessa conversa e dessa narrativa, porque eu não fazia ideia disso. E pra mim isso é muito chocante, porque, como assim, sabe? Eu preciso aqui, tá, mostrando pra um monte de gente, e falando e marcando de novo, cara, tá, eu sou negro e tal, e a partir do momento em que você sai, isso é lembrado o tempo inteiro na sua vida. Entendeu? E aí, sim, exatamente. E entra naquilo também que a gente conversou, né? Que você trouxe também do negro retinto. E o que não é retinto. Aquilo ali deve ser ainda mais, né? Aquela localização deve ficar mais defasada ainda. De tipo, você se considera negro? Por que você se considera negro? E assim, a pessoa vive aquilo todo dia, a pessoa experiencia aquilo no corpo dela. Então, caraca, tô chocada com essa história, igual, sério. Tinha uma bancada da racialidade. Falando, você. Eu juro que eu fiquei constrangido no momento de dizer que eu era negro, assim, pra uma câmera, lá. Depois que eu saí dali, eu achei tão engraçado, mas foi um engraçado assim, do cúmulo do ridículo, assim, que assim, mano, não é possível. Porque eu primeiro apresentei a câmera de passaporte, apresentei uma declaração, olha, eu sou negro, e agora ainda tenho que passar no tribunal. Sim, não, e assim, é muito complicado também, eu ia até te perguntar isso, a Érica também trouxe isso, né? Ela perguntou assim, Val, como você vê essa questão de um tribunal racial versus uma necessidade de uma medida contra as fraudes, né, nas ações afirmativas? Como que você vê isso? Agora eu quero ver, vai! Eu acho que a gente está falando de jogos políticos, né? A gente está falando de 2 jogos políticos, né?
Primeiro, o jogo político, eu acho que é exatamente isso, né? A necessidade de fazer com que essas pessoas de pele negra ascendam dentro da universidade, né? E por causa de uma certa estrutura social que nós temos, né? Que privilegia determinados corpos e outros não, né? E é importante te lembrar também, né? Que o nosso país foi construído por pessoas negras, né? Então, assim, é uma forma de ressaciamento de todo o ano de tortura, século de matança, de violência, né? De a gente entregar essa riqueza de alguma maneira, que é muito pouco comparado ao que aconteceu com as pessoas de pele negra, para elas que possam ascender. E aí a gente tem um outro jogo, né? Que é o jogo do capital, da competitividade, que todos devem competir, né? Pessoas brancas e negras da universidade, porque isso vai chegar lá. E aí a galera branca, sem consciência de nada, né? Sem estar engajado na luta, vai querer fraudar as cotas, né? E aí, de que medida a gente acende para que essas pessoas alcancem a universidade, para que as pessoas brancas, né? Como você que nunca conviveu com uma turma, nossa turma deve ter o quê? 10 pessoas negras retintas, né? Eu acho que talvez de alguma novidade, isso de alguma forma é uma novidade, sabe? De alguma forma isso te atravessa de alguma forma, né? E talvez transformar essas pessoas brancas de alguma maneira, e sem com que a gente, né? Eu acho que a grande questão montando assim o jogo político é esse. Eu acredito que haja alguma forma de contornar, né, ao fraudar cotas ou a política para poder fazer isso acontecer. Mas acho que a gente tem que assumir que a gente está impedindo determinadas pessoas de fraudar cotas, mas a gente também está produzindo de outro lado alguma coisa também, né? Da mesma maneira que que o sistema está me dando a oportunidade horrível, né? Eu estou podendo ascender por causa dessas lutas sociais que possibilitaram essa abertura para mim, eu vou ter que passar por um outro jogo, né? De novo, né? Então, acho que não é uma coisa e outra, né? Eu acho que não tem isso de 100% benefício e do outro lado não tem nenhum efeito, né? Porque quando eu pude alcançar a Universidade Federal, eu também tive que me ver de tipo, cara, eu vou andar com quem? Quem vai ser meus amigos aqui, sabe? E aí tem pessoas negras, assim. Então é isso, né? A gente coloca o corpo negro dentro da universidade, mas o que esse corpo negro precisa passar para estar aqui? E acho que o primeiro jogo que ele tem que passar é dizer de novo quem ele é, dizer passar pelo Tribunal da Raça, e agora que ele está aqui, como é que ele se mantém aqui? Como é que ele mantém seus laços aqui? Quais são as suas amizades? Quais são os seus referenciais? Todos os seus professores são brancos? O que isso significa para essa pessoa negra? Eu acho que são jogos. Eu estou entendendo assim, né? A gente faz algo, mas a gente implica outra coisa também. Não sei se eu respondo bem a Érica, mas é assim que eu sinto, Érica. Eu sinto que eu tô aqui, pô, legal, mas tem outra coisa que vai me atravessar de alguma forma que me afeta, que me faz mal. E aí é o corpo de sustentar isso, né? Sim. Eu acho interessante também, Val, eu não querendo passar pelo que você falou, lógico, né? Até porque é isso, é o seu lugar. Mas eu acho interessante também, trazendo um pouco do corpo branco, o que leva o corpo branco a fraudar, né? Assim, que eu acho que entra naquilo que a gente estava falando do direito. Então, assim, né? A pessoa se sente no direito de fraudar porque se sente no direito da vaga. Então, assim, acho que a questão das fraudes, quase que eu falo fraudas, das fraudes, vem também por causa disso, né? Assim, esse corpo que também sempre foi marcado por um privilégio e sem entender de uma forma, até por uma escolha também, porque eu acho que todas as pessoas têm capacidade de entender o seu lugar de privilégio, assim, tipo, pessoas brancas têm a capacidade de entender o lugar delas de privilégio. Então, sem entender esse lugar, se coloca como direito de estar ali ocupando aquele espaço. Então, acho também importante trazer isso, né? Porque do mesmo jeito que está produzindo isso que você trouxe, sim, cara, isso também vem de um lugar, né? Porque aquilo que você falou assim, né? Tipo, a universidade é minha. Isso foi um relato que a gente chegou a conversar, né? De tipo, para mim, né? Eu que venho de uma classe socioeconômica, não sou de classe média, né? Não me considero de classe média. Pelo que eu entendo, eu sou de classe B e E, né? E
E aí tem a coisa da universidade, da escola particular, que você até chegou a contar uma história boa de trazer, né? De sobre. E se tudo der errado? Nossa, não, então. Então, que o Val tá falando é porque quando a gente teve essa conversa, a gente teve algumas demarcações que eu acabei trazendo, que eu acho que realmente é importante, assim. Duas histórias, na verdade, né? Uma é que no meu ensino médio, segundo e terceiro ano, principalmente, eu tinha pessoas negras e tudo mais, só que tinha um menino que ele era negro retinto, né? E ele sempre falava em todos os discursos, porque eu caí de paraquedas nessa escola, eu caí de paraquedas nessa sala. E assim, cara, hoje em dia eu entendo, tento entender, né, da onde que vem esse discurso. E aquilo pra mim era... A gente ficava falando, tipo, para com isso, tipo, nada a ver, que saco você falar isso de novo. E da onde que vem isso, né? De que lugar que ele tá falando isso? E a outra também aconteceu no meu ensino médio, no terceiro ano. Galera aí que estudou comigo vai lembrar. A gente teve um dia de trote para formatura que era E se nada der certo. E assim, as pessoas foram de gari, foram de empregadas domésticas, foram de noiva, foram de, né? E de que lugar que vem isso, né? Então, assim, acho que quando a gente coloca esse privilégio que a gente não se dá conta, é porque vem disso também, né? O que leva uma pessoa como eu me fantasiar de, sei lá, empregada doméstica e falar, se nada der certo, eu vou ser empregada doméstica? Que a gente coloca nesse lugar. E aí eu até falei com o Val, assim, que boa parte do meu processo de entender a minha branquitude e entender o meu lugar de privilégio passa por isso, assim. Nunca foi uma opção na minha vida ser empregada doméstica, nunca foi uma opção pro meu irmão, pra minha família, assim, não, vai ser gari ou vai ser caixa de supermercado, nunca foi, sabe? E assim, parte desse lugar, sabe? Então eu preciso demarcar isso na minha vida. Se eu parto desse ponto, é porque tem gente que tá ali, Cara, que tem mais barreira do que eu. Por né? quê Porque isso acontece? Sabe? eu sou o primeiro da minha família, né? A estar na universidade. Eu sou o primeiro. Então, meus pais, meus avós, meus tios, ninguém alcançou a universidade, né? Uhum. E aí eu me lembro que eu sabia que eu não tinha as condições, assim que eu terminei o ensino médio, eu não tenho as condições para fazer o Enem, né? Eu tinha uma amiga que era muito próxima de mim, branca, a vidinha dela era um pouco socioeconômica melhor, colégio particular, e ela falava muito no meu ouvido sobre universidade, universidade, universidade. E aí eu falei assim, tá bom, eu vou tentar a universidade, muito inspirada por ela. O nome dela é Carol, até hoje ela me inspira muito. E aí eu comecei uma pira de estudar, né? Porque já tinha saído da escola e eu comecei a estudar. Falava todo dia com com minha mãe. Fiz o primeiro Enem tipo, mano, eu tirei 360 na minha primeira redação. Assim, uma nota horrível, né? Assim, a minha média foi o quê? Uns 480, 409 sabe? E aí eu fiquei muito mal com aquilo, né? Eu fiquei muito triste. Eu falei assim, não, eu quero realmente isso. Eu posso, sabe? Eu posso. Alguma coisa assim, sabe? E aí a minha mãe falou assim, tá, filho, eu acredito em você. Você vai mesmo estudar pra isso? Vou estudar mesmo pra isso. A minha mãe comprou uma pilha de livros pra mim, assim, tipo uns 30 livros, assim, do Enem, assim. Um dinheiro que ela não tinha, a minha mãe empregada doméstica. E aí ela parcelou em 12 vezes esses livros, assim, e tinha dia que ela fazia uma faxina aqui na zona sul do Rio, né? E tinha dia que ela falava assim, cara, eu não tô nem um pouco a fim de trabalhar, mas eu vou lá porque eu vou pagar seus livros, sabe? E aí aquilo tudo significava muito pra mim, né? Pô, minha mãe sai às 5 da madrugada, eu moro em Guapimirim pra vir pra São Paulo do Rio. Me leva umas 4 horas de viagem de ônibus. Então a minha mãe saía às 5 da madrugada de casa pra estar no trabalho 9 da manhã. E aí, e todo esse esforço da minha mãe não pode ser à toa, sabe? E eu entrei numa pira de estudar. Devorei o ensino médio praticamente um ano. E eu até falei, né? Isso prejudicou o meu relacionamento, né? Eu terminei o relacionamento por causa desses estudos, por causa dessa demanda, tudo mais. E meu pai entra um dia
abre a porta e fala assim, filho, vamos conversar? Aí eu, foi, pai. Filho, você não sai mais de casa, você não terminou seu relacionamento, você se afastou dos seus amigos. Eu conversei com a tia, com a Rubinha, a dona do mercado, e ela disse que eu arrumaria uma vaga para você, sabe? Você não tá indo para lugar nenhum estudando, sabe? Meu pai falou isso, assim, e meu pai sai do meu quarto, eu fico, não respondo direito meu pai, assim, e meu pai fecha a porta e eu fico chorando o resto da tarde, sabe? Assim, chorando em cima de um livro, assim, sabe? E eu falo assim, cara, eu vou provar o contrário com meu pai, sabe? Tipo, dá sim, sabe? Eu posso sim, posso sim. E, e aí eu fui fazer o Enem, assim, meus pais não estavam acreditando, ninguém falou, ninguém achava que ia dar certo, né? Porque ninguém da família fez isso. Meus vizinhos não fizeram isso. As pessoas do meu bairro, só quem os donos do condomínio têm filhos que estão na universidade, sabe? E o filho da empregada, morador de Guapimirim, vai estar na universidade, não faz sentido, né? E aí eu faço ali a minha prova, abro o Enem, o resultado da prova, vejo ali minha nota de redação, mais de 800 pontos, e eu falo, não, acho que dá, né? E aí, chego finalmente o dia, passei para Direito pelo ProUni, passei para Antropologia, passei por um montão de coisa, finalmente passei para Psicologia. E aí, o meu pai, vendo aquilo, ele fica meio sem acreditar, sabe? Meu pai vem aqui, me traz de carro, eu faço a inscrição, a gente volta pra casa, meu pai fica sem acreditar, assim. Aí eu tô no meu quarto, assim, falando com meus amigos, meu pai, vem cá. Aí eu chego na varanda e meu pai só me abraça, e chora, e chora, e chora, e chora, e chora. E fala assim, que bom que você chegou onde mas ninguém da nossa família pode chegar, sabe? Assim, que bom, sabe? E aí tem os dois significados, né? Do que é pra mim estar na universidade, sabe? E o que é pra você estar na universidade, sabe? É tipo, tava tudo encaminhado para, sabe? Tipo, e pra mim é tipo a virada da minha vida. É tipo, eu quebrei com o sistema, sabe? O significado pra mim, sabe? E eu acho que isso evidencia uma questão de raça, isso evidencia muita coisa, assim. Um papo emocionado, né? Com certeza. Não, e assim, cara, é muito forte quando você traz isso, assim, porque pelas coisas que a gente conversou e tem conversado bastante, é exatamente isso, assim, nós viemos de lugares completamente diferentes. Assim, a história da universidade, como você trouxe, assim, para mim sempre foi encaminhado, sempre foi, de uma certa maneira, óbvio, entendeu? Assim, não, você vai estudar, aí terceiro ano você vai fazer vestibular e vai entrar na faculdade. Nunca foi, tipo, sabe, uma grande coisa. E assim, isso tem uma demarcação histórica, né, de oportunidade, de falta de acesso de uma determinada população e de uma super facilidade de acesso de determinada outra população. São dois referenciais então, assim, diferentes, né? bem tipo, o seu colégio, né? Se interessante. tudo der errado, você vai ter um trabalho como empregada, lá. Enquanto pra minha família, pros meus pais, ele, tipo, já tá dando tudo errado pra vida do meu filho que só passa aqui o dia todo estudando, sabe? Dar certo na vida dele é ele estar no mercado. Concepções diferentes, né? Assim, mas concepções produzidas de maneira diferente. E para você seria, o colégio estava dizendo para você que você é fácil. Luana, a gente está chegando ao fim, a gente está 5 minutinhos. E aí. Pois é. Tem uma última questão, né? Que pois eu queria muito que você pudesse trazer, né? Que é o que você poderia dizer para as mulheres brancas que estão no mesmo lugar que você, que têm as condições de, tipo, estava tudo encaminhado para estar na universidade. Se eu terminar a universidade e não conseguir um emprego, meu pai vai poder abrir uma clínica para mim, né? Mas também são mulheres também, né? Então, assim, o que você poderia dizer, assim,
A mensagem. A mensagem da toda mundo. Aleluia. Vai lá. Uma mensagem final. Então, acho que eu diria que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem a gente se sentir mal, se sentir ameaçada, se sentir perdida. Tá tudo bem porque tem uma frase que eu gosto muito de uma música que é assim: o mundo está ao contrário e ninguém reparou. E essa frase é muito forte pra mim porque, assim, às vezes eu sinto isso. Eu sinto que tá tudo muito errado e não tem ninguém reparando. Então, o que eu gostaria de passar para pessoas que ocupam o mesmo tipo de corpo que eu é que, assim, tem gente reparando, sabe? Tem gente que tá reparando que tá tudo errado. Tem gente que tá fazendo alguma coisa em relação a isso. Tem gente que tá estudando. Tem gente que tá buscando a cada dia ser melhor. E por a gente ocupar um corpo que também tem privilégios, a gente também tem essa responsabilidade de estar a cada dia buscando ser melhor, a cada dia tentar entender o outro, tentar ouvir o outro. Quando você trouxe também a questão da escuta, eu acho que é isso, assim. É escutar, mas não escutar só com o ouvido, sabe? É escutar com o nosso corpo, é você ouvir de outras maneiras também, sabe? E assim, tá tudo bem, sabe? Eu acho que é isso, eu queria dizer isso, porque às vezes parece tão difícil. Enquanto meu processo de desconstrução, assim, que, né, eu vejo como, assim, só o começo. Eu acho que tem muita coisa ainda que eu tenho que desconstruir. E eu acho que esse processo, cara, é difícil, tá? É foda, pra não dizer outra coisa. E é muito cansativo e, assim, tá tudo bem, gente. E é isso mesmo. E a gente tem que passar por isso porque a gente tem que botar o mundo, sabe? Sem estar ao contrário. Lutando, botar ele certo. Também, né? Uma forma de luta. Mas eu acho que é isso, Val. Eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui mandando mensagem, tá? A Júlia, a Laura, todo mundo que tá aqui. Pessoas que eu também não conhecia. Assim, obrigado por ouvir as nossas histórias, ouvir sobre a gente. Pois é. Ai. Eu queria fazer mais uma coisa aqui, Val, só um segundo. Porque hoje é aniversário de uma amiga minha. Tá? E aí eu queria mandar um beijo pra ela e parabéns, porque eu sou dessas, entendeu? É Vitória Borges o nome dela, tá? Ela vai ver esse vídeo e ela vai ver o meu parabéns. Eu queria deixar bem registrado aqui. E agradecer, né? Que bom. Agradecer todo mundo. Aqui por 1 hora, 20 pessoas nos ouvindo direto. E é isso. Pois é. Vamos fazer mais. Então tá, obrigada, gente. Beijo pra vocês. Agora, com certeza. Agora eu vou descer lá, vou tomar uma garrafa de vinho. Beijos, aquela mentira. Tô zoando. Beijo, Val, obrigado. É isso, gente. Beijo, Val. Saudade, gente, de todo mundo.